Todo mundo viu aí o algoritmo de Cambridge, né? Da Cambridge Analytica, influenciando em mais de 200 eleições ao longo do mundo, inclusive no Brasil. Eu, pessoalmente, atribuo grande parte do sucesso da direita com a eleição do Bolsonaro ao algoritmo do Bannon, né? Então, eu convido a gente a pensar nisso. Se nós não explorarmos o petróleo, alguém vai explorar. E se for na mão de um governo de esquerda, ele é mais susceptível às pressões de segurança que nós possamos exigir. Então, essa discussão de conjuntura nacional é fundamental, mas é preciso saber que a direita está sempre prostituindo as bandeiras da esquerda. Obrigada, Rômulo. Pedro, prepara Fernando. Pessoal, um bom dia. Meu nome é Pedro, sou professor da Escola Milton Campos, em Venda Nova, e da diretoria do Sindirrede. Gostaria de fazer uma saudação a todas as delegadas e delegados aqui presentes, à mesa, a esse ponto que nós realizamos sobre conjuntura, que é um ponto fundamental, conforme algumas companheiras e companheiros falaram aqui, porque ele nos dá um chão para a gente saber como que nós vamos poder caminhar, né? E como nós estamos aqui num congresso sindical, num congresso onde o nosso sindicato está avaliando a política, avaliando os caminhos que percorreu e também traçando novas formas e táticas para poder caminhar para frente, é fundamental que a gente possa pensar que momento que nós estamos vivendo. E aí eu queria destacar dois aspectos desse momento. O primeiro, que é a questão do crescimento da extrema-direita em nível mundial, conforme foi falado pela mesa. Isso não é um detalhe, isso não é só um componente da realidade política que nós vivemos hoje. Isso não é somente a extrema-direita estar crescendo e avançando. Significa que há uma disputa de consciência da população, do povo e dos trabalhadores, porque a consciência da extrema-direita ela atinge a classe trabalhadora, metalúrgicos, professoras e professores, pessoal da saúde, toda a classe trabalhadora, a sociedade, o tecido social do modo geral. Então, esse é um elemento muito importante. E, para ele, nós, enquanto trabalhadores da educação, que estamos nesse congresso e construímos nosso sindicato, temos que pensar como que nós vamos intervir na realidade no próximo período. O segundo aspecto que eu queria destacar, a questão de um momento defensivo da nossa luta social e sindical, que é desesperador de um aspecto, porque nós sofremos uma política neoliberal, né, que vem já há vários anos solapando os nossos direitos, a vida, o planeta, mas a reação está aquém ainda do que nós precisaríamos. Nesse sentido, o dia 21 de setembro foi um exemplo belíssimo que nós demos, que foi movimentar centenas de milhares de pessoas no Brasil como uma resposta ao que o andar de cima está promovendo no Congresso Nacional e tentando fazer como legislação para o nosso país. Então, apostar na nossa mobilização é fundamental. Então, a tarefa nossa aqui é a gente, ao voltar ao nosso local de trabalho, convencer mais companheiros e companheiros para a luta. É a gente discutir nos nossos bairros com a família as contradições que tem a extrema-direita, a sua política, como a direita também tem. E fazer uma disputa política do ponto de vista de exigir do governo federal que possa aplicar políticas que venham atender os interesses dos trabalhadores. Então, eu sou daqueles que acham que nós temos que fazer exigências ao governo, porque neste momento é importante a gente avançar em pautas que vão ao encontro às nossas necessidades. Para isso, pessoal, é mobilização na rua, né? Não é um diálogo propriamente dito, mas é a mobilização e a organização. E nós temos essa capacidade, historicamente a gente tem demonstrado essa condição de mobilizar. Então é isso que eu queria dizer. Obrigada, Pedro. Fernando, prepara Diego Miranda. Bom dia, pessoal. Primeiro me apresentar, me chamo Fernando Augusto.
Sou auxiliar de apoio educando, trabalho na Regional Norte, também faço parte da diretoria colegiada do Sindirrede. Bom, eu queria deixar primeiro uma pergunta para a mesa, sobre nessa conjuntura que nós estamos politicamente hoje, porque hoje nós não conseguimos disputar as pautas da esquerda na Câmara Municipal, não é à toa. Nós não conseguimos disputar as pautas na Câmara Federal, não é à toa. Nós não conseguimos disputar as pautas na Assembleia Legislativa, não é à toa. Isso porque teve um crescimento da direita muito grande no país desde a eleição do Bolsonaro. Bolsonaro, eu conheci Bolsonaro desde antes dele pensar em se candidatar para presidente da República. Desde 3, 4 anos antes, eu já tinha estudado ele no ensino médio, né, e tudo mais. Então, eu já sabia previamente o que esperar dele. Mas a gente vê que a direita, nesse período, ela tem fortalecido muitos nomes, né? Haja visto na Câmara Municipal, haja visto na Assembleia Legislativa, na Câmara Federal. Hoje mesmo, se soltar, por exemplo, se abrir um pedido de impeachment contra o presidente Lula por um fio de cabelo dele que a direita não gostou, vai ser um processo, eu acho que com muita dificuldade da gente conseguir reverter, por causa da ampla direita que está colocada em todas as casas legislativas no Brasil. E aí a pergunta que eu quero fazer para a mesa é o seguinte: aonde que nós erramos, enquanto mobilização de esquerda, para deixar chegar nesse ponto? A minha avaliação, e aí é uma avaliação minha, né, até porque eu não faço parte ainda de nenhuma corrente política nem nada, mas eu tenho uma visão política. A minha visão é que a massa dos trabalhadores que hoje compõem, por exemplo, a CUT, o PT, abandonaram as ruas. A CUT, por exemplo, faltou em vários... E aí, gente, é uma crítica aos cutistas aqui, é uma crítica com muito respeito. Tá? Mas a gente vê que a CUT abandonou as ruas há muito tempo. A gente vê que o próprio Partido dos Trabalhadores, que dominou as ruas em vários movimentos sociais federais, em várias lutas, em várias frentes, em tempos passados, abandonou de vez as ruas. Eu fiquei muito surpreendido em ver bandeiras da CUT lá na mobilização da Copasa, que eu não vi, por exemplo, em várias lutas desse ano, por exemplo, da PEC da blindagem, né, em várias outras, mas uma posição massiva da CUT, que eu quero dizer. E aí, eu quero contrapor aqui o companheiro que me antecedeu, né, que falou sobre as relações com Israel. Rapidinho, vou concluir. Com Israel, eu acho que a gente tem que romper com todas as relações com Israel. E aí uma crítica que eu falo ao colega que colocou aqui sobre o exemplo da Coca-Cola. A gente vive num monopólio tão grande que às vezes não tem como fugir. Por exemplo, o Banco do Brasil, ele apoiou a escravidão no Brasil. E nem por isso a gente deixou de ter conta no Banco do Brasil. Mas a crítica ela tem que partir de um ponto. De algum ponto ela tem que partir. Então é isso, a gente tem que romper com todas as relações com Israel, porque até onde eu sei, né, assim, não fiz uma pesquisa aprofundada, até onde eu sei, Israel não oferece nada de interessante para o Brasil, então tem que romper com as relações todas e diversas. Obrigada, Fernando. Diego Miranda prepara Raquel. Olá, bom dia a todas e todos. Meu nome é Diego, sou delegado eleito pela Escola Professor Maria Mazzarello. Saudar aí a mesa, o esforço do debate, a todos nós que estamos aqui para construir esse debate e tentar trazer algumas coisas. Né? Eu acho que Israel ganha muito, porque as armas que são fabricadas em Israel e são compradas pelo Brasil são as mesmas utilizadas para massacrar o povo pobre e negro nas favelas. E aí, desculpa... Pode usar a demagogia que quiser, mas isso é um fato. Né? Então, a gente tem que ser intransigente nesse aspecto. E acho que tem algumas coisas que foram discutidas e eu acho importante a gente discutir, porque né, se fala muito da diferença da extrema-direita para uma suposta esquerda. E aí eu vou fazer uma pergunta. Tá, a gente consegue distinguir
elementos do ponto de vista dos preconceitos, do racismo e de vários elementos obscurantistas que representam isso. Mas qual que é o programa econômico que distingue isso? A que classe social? A nós, trabalhadores assalariados? Ou noções difusas que incluem empresariados, pequenos comerciários, etc., etc. Por que eu digo isso? Porque quando o governo Bolsonaro, junto com o governo Zema, buscou privatizar o metrô de Belo Horizonte, e a gente estava num processo de transição de governo, por que o atual governo não brecou esse processo? Os companheiros estão em eleição agora e estão sendo proibidos de fazer a sua eleição sindical. Isso diz respeito a gente, porque nós somos uma entidade sindical que queremos ter a nossa autonomia e organização, e os companheiros estão sendo impedidos disso. O arcabouço fiscal foi a corda no pescoço que o governo colocou em si mesmo para justificar todo tipo de coisa e ameaçar o fundo e o orçamento, que é da educação, que é da saúde, que é de uma série de setores. E agora a reforma administrativa vai fechar o caixão dessa proposta de precarização. Não se fala nem mais sobre as reformas trabalhistas, previdenciárias e tudo mais que nós, nos últimos anos, sofremos. A amnésia sobre isso, nós estamos discutindo conjuntura e dos principais momentos que altera a correlação de forças para nós, trabalhadores, não surge como elemento. A 6x1 ganhou as ruas com uma força importante, colocando, inclusive, Nicolas, vários elementos da extrema-direita contra a parede. E aí? Nós vamos fazer a luta que diz respeito direto às relações de trabalho, ao tempo, ao salário, que nos atinge diretamente. Essa é a nossa luta cotidiana como classe, né? Então, eu acho que esses elementos talvez sejam importantes a mesa colocar aí, mais para a gente poder aprofundar e fechar esse debate pela manhã. Muito obrigado a todos. Raquel prepara Vanessa. Bom dia a todos e a todas. Eu sou Raquel, sou auxiliar de apoio ao educando. Também estou nessa diretoria colegiada do Sindirrede. E eu tenho uma pergunta para a mesa, um questionamento para a mesa. Nessa correlação de forças, pensando no cenário político atual, como fazer a crítica e oposição, sendo que a extrema-direita pega essa crítica e transforma em sua própria oposição à esquerda, né? Sem que eles utilizem nosso discurso como manobra política partidária para enfraquecer o campo progressista, centro-esquerda, esquerda. Pois o que eu tenho hoje é a direita pegando tópicos que sempre foram da esquerda para poder se apropriar deles, como a educação inclusiva, por exemplo, porque eu vejo, assim como os outros colegas, eles chamam de esquerda caviar, né, hoje, né? A esquerda caviar tem se distanciado dessas bases mesmo, porque as pessoas com deficiências que mais passam dificuldade não são aquelas que são gourmetizadas, são as da periferia, que têm dificuldade de acesso, têm dificuldade no transporte público. Essas pessoas que têm acesso, as pautas que eram da esquerda estão sendo apropriadas pela extrema-direita. E como a gente pode retomar esses campos sem que soe hipocrisia apoiar o governo e alianças de centro que corroem as estruturas democráticas por dentro, porque a gente sabe que tudo que corrói a estrutura democrática, o centro está por trás disso. E a gente tem se aliado a eles, inclusive, para poder aprovar aquilo que a gente tem interesse político, né? 2 minutos. Isso tem enfraquecido a esquerda, de certa forma, porque na hora que a extrema-direita quer criticar, ela utiliza, inclusive, das nossas ações para nos criticar, porque sou hipocrisia, né? A gente luta contra uma coisa, mas se alia àqueles que nos corroem. Eu concordo com a crítica do colega que toda vez que a gente provoca um boicote a uma instituição que apoia o genocídio palestino, que apoia qualquer coisa de errado, a gente está
promovendo uma política também de enfrentamento. Eu, desde 2004, não compro rosquinha da Mabel, desde que o Sandro Mabel protocolou a lei de terceirização, que eu sou contra a lei de terceirização. Então, não compro rosquinha da Mabel, é minha forma de manifestar. E cada um tem a sua forma de boicote político, e eu concordo com o colega. Obrigada, Raquel. Vanessa. Gente, eu vou começar por onde a Raquel terminou, só para dar sequência, tá? Não é nada. Eu sou muito a favor de boicote. Tem um problema. Pode ser que a gente tenha tudo que voltar para a roça. Porque o número de produtos a ser boicotado vai ser tão grande que pode ser que não haja condição de sobrevivência na cidade. Porque eu tenho que boicotar o metrô. Eu tenho que boicotar a Antártica, né? Porque o Guaraná é da Antártica, que tem trabalho escravo e o diabo a quatro. Então, e eu tenho que boicotar quase tudo das grandes empresas, porque é o que o capitalismo determina. Agora, neste momento, com relação à Palestina, eu sou super a favor que a gente escolha alguns produtos que sejam ícones para a gente fazer a denúncia. Não porque eu acho que vai resolver, porque vai ter outra empresa que vai financiar, porque é o sistema do capitalismo. Então, café Três Corações, parei de tomar. De verdade. Por quê? Porque o cara deu uma declaração favorável a matar criança. Pública. Explícita. E estou fingindo que não sei o que o dono da outra marca que eu estou tomando café está fazendo. Porque se eu pesquisar demais, vai dar problema, porque trabalho escravo em fazenda de café é o que mais tem nesse país, ok? Mas estou a favor da gente fazer uma campanha contra o Café Três Corações para servir de exemplo. McDonald's, porque é uma porcaria que esse produto também, não tem problema nenhum boicotar. E estou a favor da Coca-Cola, é um ícone. Mas temos que tomar essa compreensão. Agora, gente, por quê que exigir dos governantes dos estados nacionais romperem relações comerciais tem um peso a mais? 2 minutos. E o Brasil não rompeu relações comerciais com Israel. Não rompeu. Não rompeu. Tanto não rompeu que petróleo brasileiro continua sendo mandado para lá, mesmo que seja via uma empresa privada. Porque quando o país interrompe as relações comerciais, as empresas privadas também não podem vender. Não rompeu. Por que é muito importante, gente? Porque vem daí o financiamento do genocídio. Eu sou a favor de todos, mas o meu presidente, o meu não, do meu país, é o Lula. Então, eu não tenho como reivindicar dos outros e não reivindicar dele. E acho que foi muito importante ele ter admitido que é genocídio. Mas isso não impede o restante. E, por fim, gente, no meu 1 minuto. Olha, gente, honestamente, com política de arcabouço fiscal, não se derrota a ultradireita. Este é o problema. Não existe uma disputa de quem é melhor ou pior, Lula ou Bolsonaro. Nós temos acordo. Nós chamamos o voto no Lula para derrotar Bolsonaro. Não é essa a discussão. O problema é que, para derrotar a política da ultradireita, não se pode aplicar a política da ultradireita. E o arcabouço fiscal é uma política da ultradireita. E quando alguém que tem a confiança da classe trabalhadora aplica essa política, gente, é muito pior que quando um algoz aplica essa política. Porque desacredita a população trabalhadora que é possível construir uma alternativa real para o nosso país e para esse mundo. Obrigada, Vanessa. Pessoal, são 11h03. Tivemos mais 3 inscrições para fazer fala. E ainda temos o retorno da mesa antes de ir para o painel pela autodeterminação dos povos. Então, a gente gostaria de consultar a plenária se a gente abre mais 3 falas ou se fechamos nas 10, conforme proposto inicialmente. Aí é um segundo momento, Vanessa. Se as pessoas
falarem que vai ter mais 3 falas, aí a gente vê se a gente encolhe o painel ou se a gente encolhe o almoço. Então, a plenária está esclarecida para votar? Então, os favoráveis a abrir mais 3 falas, favor levantar o crachá. Os favoráveis a abrir mais 3 falas, favor levantar o crachá. As pessoas entenderam? Que o Diego pediu para eu responder. Pode abaixar. Pode abaixar. Os contrários. Cida, abaixa seu crachá. Pode abaixar. Abstenções? Ok. Então, os 3 inscritos que já estavam inscritos são Luana, Diana e Sandra. Eu já vou chamar a Luana e vou pedir para a Diana e para a Sandra já ficarem atentas, ok? Não, é outra Sandra. A pessoa entregou o cachorro. Bom dia, gente. Meu nome é Luana, sou professora da Escola Municipal Anísio Teixeira e estou dobrando na Escola Municipal Paulo Mendes Campos. Eu queria dialogar, fui provocada assim, a falar, no finalzinho da fala da Consola, que eu acho que é fundamental essa coisa que ela coloca, desse respeito mútuo entre nós, da gente saber, nos ouvir. Eu não me manifestei durante a fala do colega do Opinião Socialista, mas eu gostaria de dialogar com ela aqui agora, dialogar com vocês. Para mim, é muito bom ouvir a fala da Isa aqui hoje. Principalmente, acho que fiquei surpresa ela falar da questão da autodeterminação da Venezuela. Eu acho que isso é muito importante. Eu acho que a Venezuela está sendo demonizada, igual Cuba foi durante muito tempo. Assim, a minha filha chama até Manuela, em homenagem a Manuela Sáenz, que é uma liderança, uma heroína venezuelana, latino-americana. E acho que foi muito acertado assim, essa parte do PSTU, sair do PSTU e adotar essa visão de conjuntura menos sectária. Assim. Eu acho que a reação do público aqui mostra que isso foi acertado. A maioria das pessoas parece concordar com essa visão. Mas eu me somo um pouco a esse sentimento. Eu me lembro, assim, como se fosse ontem, da gente fazendo uma assembleia na Praça Raul Soares para discutir conjuntura, que já foi uma dificuldade a gente conseguir aquela assembleia, e a gente aprovar que a nossa categoria era contra o impeachment da Dilma. Então, a gente ali, antes do golpe, antes de tudo, já resistindo, já colocando debate, e aí depois ir para a manifestação e ver no carro de som alguém puxando uma palavra de ordem de fora todos. Me destruía aquilo. Assim. Foi uma época bem ruim para mim, enquanto categoria, seguir atrás dos nossos carros de som. Então, eu acabo me somando a esse 2 sentimento, minutos. e eu realmente espero que no ano que vem a gente veja diferente. Nós, do Unidos pela Rede, nesse sentimento da unidade, de que a gente tem que estar unido contra a extrema-direita, a gente se uniu numa chapa única nesse sindicato. Porque nas eleições municipais aqui da nossa cidade, estava colocado no candidato do Bolsonaro, candidato de direita. Então, a gente acha que é muito importante a gente fazer essa unidade. E eu acho que o principal está na fala da Consola, que é a questão da resistência. Eu acho muito bonito quando ela fala de 525 anos de resistência negra e indígena, porque toda essa história, toda essa análise que a gente faz da direita, da ultradireita, ela está sempre com contradições, ela está sempre conflitando com a nossa luta. Então, a gente está falando de um genocídio palestino, mas é um povo que luta, é um povo que resiste, é um povo que está criando em meio à tragédia, Conclua. ao caos, à morte, assim como nós, nessa conjuntura de uma cidade que faz um segundo turno de direita, criamos uma greve fortíssima, mobilizamos a cidade e colocamos na pauta da cidade a educação e o direito dos nossos alunos a uma educação de qualidade. É isso. Obrigada, Luana. Diana, e já prepara Sandra. Bom dia, pessoal de luta aí, do Sindirrede BH.
Bom dia à mesa, bom dia, meus colegas. Primeiro, eu gostaria de falar da importância do nosso congresso, né, gente? Meu nome é Diana, eu sou professora da rede, e eu acho que é importante a gente fazer uma autodescrição, mesmo que não tenha pessoas aqui que tenham declarado, mas as nossas pautas ficam registradas, e eu acho extremamente importante a gente discutir sobre a questão da inclusão, a questão da pessoa com deficiência, das opressões, né, que é pauta do nosso congresso. Então, eu sou uma mulher preta, uma mulher negra, estou com os cabelos soltos blacks, uso óculos com a blusa branca, uma blusa verde, e essa blusa verde está escrito do meu grupo que eu faço parte, que é o Fortalecer, e na minha blusa tem o símbolo de um lacinho, que é a campanha da luta contra a questão do câncer de, né, conscientização, né, do câncer de mama, que é um tipo de câncer que acomete principalmente as mulheres, e a nossa rede é formada por mulheres, então a gente precisa discutir sobre o direito também à saúde, que é tão necessário e é tão urgente na nossa rede. Bom, eu vim aqui falar, eu acho que os meus colegas já falaram muito, mas eu fiz questão de falar aqui primeiro para dizer da importância do nosso sindicato, o Sindirrede, que é um sindicato que é diverso, e é por isso que essa mesa é uma mesa tão significativa para nós. Sabe? É tão significativa isso, de ter posições que vão se complementando, porque o nosso país ele é assim, a gente precisa ter formação nesse sentido, para indicar para as pessoas que é possível a gente construir mundos possíveis, mas também de